Olá, seja bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje, finalmente, vamos saber os finalistas da Copa do Mundo dos Contos. Quem acompanhou os 4 vídeos anteriores, ou 5, 4, viu que eu li um conto de cada um dos 32 países. Contos que eu encontrei, assim, contos que eu não havia lido, era uma das regras. O critério não deu para ser isonômico, procurar os melhores contistas de cada país, porque teve a questão da dificuldade de encontrar escritores de Camarões, por exemplo, da Bósnia, da Croácia. Alguns livros, alguns contos eu li em português, outros eu li em inglês, e até conto em espanhol eu li. E descobri até que consigo ler razoavelmente bem em espanhol. E aí, dos 32 eu selecionei 2 de cada grupo, no mesmo molde da Copa do Mundo de futebol, e 16 chegaram à segunda fase. Só que eu não fiz oitava de final, e essa segunda fase ela equivale a oitavas, quartas e semifinal, porque ela define 4 selecionados. Dos 16 que entraram na segunda fase, só 4 vão para a final, e aí vai ser o último vídeo que eu já vou dizer quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, eu não vou falar com detalhes de cada um dos 16 contos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou falar especialmente dos 4 selecionados e de um ou de outro que eu gostei mais. Então é o seguinte, do grupo A, Brasil e México foram os 2 selecionados. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas ele perdeu na Copa do Mundo de futebol na semifinal para a Alemanha, foi 7-1. Não sabia? Pois fique sabendo agora. Aqui o resultado do destino do Brasil foi um pouco diferente. É o único país que eu vou antecipar que já está na final. Não é como vingança por conta da Copa do Futebol. Eu li um conto de Dalton Trevisan, Uma Vela para Dario. O link vai estar embaixo. É a história de um homem que sofre um ataque. Ele está na rua, ele sofre um ataque, aparentemente um ataque do coração, fica doente, e uma série de pessoas muito bem intencionadas começam a se aproximar dele, só que ninguém ajuda de verdade. Então é um conto curto, muito irônico, muito ácido. O Dalton Trevisan ele vai contando que quanto mais as pessoas tentam ajudar, mais prejudicam o pobre Dario. As pessoas se aglomeram. É um conto meio que prenuncia essa geração de todo mundo filmando as desgraças. São várias as imagens no Facebook que mostram isso, as brincadeiras, né? Alguém tá caindo. Tem até um curta que eu vi um dia desse, muito bom. Alguém que vê alguém caindo, a pessoa, ao invés de ajudar, vai postar. Então esse conto é meio que um prenúncio disso. E tem também a questão da maldade mesmo, né? As pessoas começam a ajudar, mas daqui a pouco ele vai contando, né, que uma pessoa foi ajudar, mas foi checar a carteira dele para ver se tinha um documento, algo que pudesse identificar, mas a carteira já ficou sem o dinheiro, depois a carteira já some, depois um sapato que some, depois isso que some. E é um conto muito, muito, muito bom de se ler, curto e bem poderoso, assim, e é um dos indicativos de um bom conto, né? Aquele conto que quando você termina, faz você pensar, você refletir. Então gostei muito desse conto brasileiro, diferente do futebol apresentado pela seleção. O outro do grupo foi o México. E interessante comentar aqui que para selecionar os 32, eu tive muito trabalho, eu falei no primeiro vídeo, muito trabalho mesmo. Desculpem aí eu ficar fungando, é porque eu estou gripado. Se eu tossir também não reparem. Agora é como se eu tivesse aprendido o caminho das pedras. E encontrei muito rapidamente todos os 16 aqui. Então países que tinham me dado muito trabalho, como México, como Austrália, como Japão, Costa Rica, Nigéria, eu encontrei muito rapidamente os contos. E com o México foi de forma similar. Eu encontrei um conto de Otávio Paz, parece ser um escritor muito respeitado, nunca tinha lido nada dele.
O conto é My Life with the Wave. Eu encontrei em inglês mesmo, então seria Minha Vida com a Onda. E é uma história fantasiosa. É a história de um homem que estava numa praia, e aí na hora dele voltar para a cidade, para a sua realidade e tal, uma onda mesmo, resolve voltar com ele. E essa onda adquire, é uma representação de uma mulher. Ele se apaixona por ela se apaixona por ele, ele enfrenta problemas para ficar com ela. Ele descreve como o corpo dela, como ela pode ser sedutora, como ela é temperamental, como ela segue o ritmo da lua. Ele acaba preso durante a viagem porque ele teve que inventar um jeito de transportá-la. Então é um conto bem interessante, gostei bastante desse conto. É um conto que você vê que tem muita, assim, uma referência política, né? Você vê que tem essa parte política, mas tem a parte dos relacionamentos. É um conto altamente metafórico. Gostei bastante do conto de Otávio Paz. Grupos B, Austrália e Chile. Austrália, Shirley Hazard, The Picnic, ou O Piquenique. Conto é interessante também. São 3 pessoas que estão no piquenique, um casal e uma prima da esposa do rapaz, e os filhos, né, os filhos já não tão pequenos. O homem fica junto com a prima da sua esposa, e eles ficam, cada um tem o seu momento de narrar, assim, do seu ponto de vista. Esse homem já foi apaixonado por essa prima já foi apaixonada por esse homem, pelo marido da sua prima, e eles se veem 8 anos depois, nesse piquenique, e a esposa meio que providenciou um jeito de os dois ficarem sozinhos, talvez para resolver alguma coisa. E aí o homem começa com o homem pensando e fazendo seus julgamentos, depois passa pelo ponto de vista da mulher, da prima, e por último uma nota triste da mulher. Muito interessante a forma de narrar. Gostei bastante desse conto. Chile, Roberto Bolanho, Sensini. Eu li de Roberto Bolanho somente o 2666, que eu escrevi uma resenha no blog. É um livro grandioso, um livro espetacular. Um livro que fala de literatura e violência. Diz que são, pelo que eu li, são 2 temas presentes na literatura de Roberto Bolanho, que é chileno, mas que viveu muito no Chile, viveu na Espanha, ou no, Chile, no México. O 2666 se passa no México. Viveu muito na Espanha também. E o Sensini é uma história que se passa na Espanha, um escritor falando, um escritor, digamos que amador. Ele narra como ele conheceu o escritor Sensini, que dá o título ao conto, que é um dos escritores assim malditos, assim, que não fez muito sucesso, mas que era um dos escritores favoritos desse narrador. E eles se conheceram por meio de um concurso de contos, como eles desenvolvem uma relação epistolar, né? Eles escrevem cartas um para o outro. O Sensini já é bastante mais velho, ele está em Barcelona exilado por conta da ditadura, na Argentina, ele é argentino. E é muito interessante, muito bom conto, eu gostei muito mesmo. Ele está em português no site da Companhia das Letras, um volume de contos de Roberto Bolanho. A Companhia das Letras deixou esse conto na íntegra disponível. Grupo C, Colômbia e Japão. Colômbia é um escritor do qual eu nunca havia ouvido falar, Andrés Caicedo, um conto chamado Infecção. Eu li que esse Andrés Caicedo se matou com 25 anos, é um escritor que dizia que não valia a pena viver depois dos 25 anos. Então esse conto é interessante, mas não é o tipo de literatura que me atrai. Ele basicamente é um ensaio, uma crônica, ele dizendo que odeia tudo, odeia as pessoas, odeia isso, odeia aquilo, odeia tudo. E aquele conto de gente revoltada, que se revolta contra o status quo, se revolta contra tudo. E aí você vê que ele realmente, pelo menos ele era coerente, né? Assim, ele acreditava no que escrevia, não eram palavras vazias. Ele acabou se matando, mas eu não gostei tanto desse conto. Do Japão, um conto bem sensível, bem interessante, de Yasunari Kawabata, The Pomegranate, que é a romã.
a fruta romã. É uma história de uma moça que é apaixonada por um rapaz que vai partir para a guerra, e ela é bem poética, ela observando um pé de romã, né, uma romanceira, não sei, que perdeu todas as folhas, ficou somente uma romã, e essa romã ela oferece para esse rapaz que é o amor de sua vida, e é bem poético, interessante. Da Costa Rica, grupo D, Costa Rica e Inglaterra. Costa Rica, Carlos Salazar Herrera, La Bocaracá. La Bocaracá é uma serpente, né? É o nome de uma serpente, o nome que se dá a uma serpente típica lá da Costa Rica, eu pesquisei. E é um conto pequeno, sobre um homem que chega do trabalho, encontra seu filho pequeno, desesperado, tentando dizer alguma coisa a seu pai, e ele vê que tá a mulher lá perto no chão, tá a mulher no chão, e essa bocaracá, que é uma serpente venenosíssima, pelo que diz, com a cabeça esmagada, e ele corre para a vila a cavalo para procurar o antídoto, o soro antiofídico, para tentar salvar a mulher. É um conto pequeno, depois tem uma narração em retrospectiva. Gostei muito desse conto da Costa Rica. Da Inglaterra eu escolhi Neil Gaiman, é um conto que eu tenho, não vou pegar ali, tá ali em cima, Coisas Frágeis 2, Os Outros, que é um conto bem interessante mesmo, sobre a visão de Neil Gaiman do inferno, um homem que chega no inferno e padece aí por milhares de anos, torturas físicas e psicológicas. Então um conto muito legal, muito bom. França, mas eu também tenho um link para ele na internet, eu encontrei. Grupo E, França e Honduras. França, Marcel Bialou, eu não sei como é que se pronuncia esse nome. A Hortência, é um conto também meio fantástico, fantasioso, meio de terror, muito interessante também, sobre um homem que é apaixonado por uma moça, que ele namora mesmo, mas tem uma outra mulher vizinha apaixonada por ele, oferece a ele uma Hortência, que é o nome da mulher que é apaixonada por ele, também é Hortência, e ele recebe essa Hortência e resolve não jogar fora, apesar do desprezo que ele tem pela mulher, ele é completamente apaixonado pela sua namorada. Ele resolve deixar a Hortência no seu quarto enquanto ele faz amor com sua namorada, e aí algo terrível acontece. Ele está disponível em português, é um estudo, eu encontrei no site da UFMG, Departamento de Letras, um trabalho de tradução que alguns alunos fizeram desse conto, a partir do francês. Vale a pena conferir. E de Honduras, Arturo Martínez Galindo, La Tentación. É mais um daqueles contos folclóricos, né? É a história de uma aparição chamada Tentação, quando os cachorros se assustam, quando você sente um vento frio e você vê uma bola de fogo, é sinal de que a tentação, e as mulheres embaraçadas, as mulheres grávidas também sentem alguma coisa que eu não lembro o que é sinal de que esse espírito, a tentação, isso significa que o demônio está solto e para fazer algum mal. Então, um conto é legal de se conhecer, mas não é aquele conto que me chamou a atenção, sabe? Grupo F, Argentina e Nigéria. A Argentina foi Julio Cortázar, não sei se é Cortázar, não sei. Carta a uma senhorita em Paris. Realmente um homem escreve uma carta para uma senhorita em Paris. Ele está na casa dela. Está em português, eu coloquei o link lá, leia. É muito estranho, aquela literatura também fantástica, ou fantasiosa, não sei. Mas tratada como se fosse uma coisa natural. Esse homem, ele tem uma peculiaridade. Ele de vez em quando vomita coelhinhos, na verdade, coelhinhos pequenininhos, mas legítimos coelhos. E ele vai explicando para a moça na carta como esses coelhos acabaram despedaçando a casa dela. E da Nigéria, um escritor chamado Ozondu, Waiting, o nome do conto, ou seja, esperando. É um conto tocante sobre garotos que vivem no orfanato, uma espécie de orfanato, um abrigo mantido pela Cruz Vermelha. Eles ficam ali, eles recebem seus nomes a partir das camisas estampadas que eles recebem, né, aquelas camisas que tem London,
sei lá, nome de praia, estive em Paris e lembrei de você, a pessoa é batizada com o nome de Paris. E eles vivem ali em condições precaríssimas. E aí um menino chamado Orlando, porque ele recebeu uma camisa com o nome Orlando, ele é influenciado pela irmã que toma conta do abrigo a escrever. Ela também, ele gosta de ler e ela incentiva-o a ler. E ele conta essa história enquanto eles vivem as dificuldades inerentes ao dia a dia, tipo brigar para comer todos os dias, brigar por água, chegar até matar cachorro para comer o cachorro, por conta do país estar nesse momento em guerra civil. Eles também têm a expectativa de serem adotados por famílias estrangeiras. E aí é um conto bem tocante, tanto pela narrativa, pela qualidade literária do conto mesmo, que é bem contado, como pelo tema, que é um pouco chocante. Grupo G, Alemanha e Estados Unidos, pesado, né, em relação à literatura principalmente, 2 contos ótimos. Um é de Arthur Schnitzler, O Assassino. É um conto muito interessante sobre um homem que é muito volúvel, ele se apaixona por uma moça de origem pobre, ele é mais rico, e aí essa moça é devota dele, ele é devoto dela, eles vivem muito felizes, ela até vai viver com ele mesmo contra todo o preconceito da sociedade, eles vivem juntos como se fossem casados. Mas aí ele, muito volúvel, ele acaba se interessando por outra moça e se apaixona perdidamente por ela, essa mais rica, mais adequada à classe social dele. E aí ele fica ele tem problemas assim de caráter mesmo, ele não consegue terminar o relacionamento com a outra moça, até descobrir que ela está doente do coração, ele vai para uma viagem. Então está em português o conto, vale a pena conferir. É um conto do qual eu gostei bastante, muito bem contado. Gostei de conhecer Arthur Schnitzler. E Estados Unidos, Edgar Allan Poe, A Verdade sobre o Caso do Senhor Valdemar. Conto bem de terror, assim, né? Não é exatamente de terror, mas ele é relatado como se fosse uma experiência real. A história de um homem que hipnotiza um moribundo, na verdade um morto. Então é um relato dessa tentativa bem sucedida de hipnose. Conto bom e bem interessante. E o último grupo, o grupo H, Coreia do Sul e Rússia. Coreia do Sul, Hwang Soo-won. Eu li no site onde eu encontrei o conto, traduzido por inglês, que esse conto, A Shower, ou A Chuva, é um dos contos mais conhecidos, amados da Coreia, porque é um conto que exalta a pureza e a simplicidade. Assim, as crianças conseguem ver a beleza dele, ele é meio melancólico, ele exalta a pureza, a simplicidade do campo, ao mesmo tempo ele aborda o problema econômico, ele aborda a questão do primeiro amor. É realmente muito bonito o conto, é um conto triste, mas muito bonito, sobre exatamente isso, sobre aquele primeiro amor de 2 jovens, um menino e uma menina, que num pequeno vilarejo, que eles se conhecem e criam laços entre si, só lendo para ver. E o conto russo, Vladimir Nabokov, Sons. Eu vi no site da Biblioteca da Folha dizendo que esse era um conto que foi encontrado muito tempo depois, um conto inédito de Nabokov, Sons. É muito bom também, sobre 2 amantes, um jovem rapaz e uma mulher que é casada com um militar que vive viajando, e aí como chega ao fim essa relação entre eles. Gostei bastante também desse conto. Enfim, eu gostei de quase todos os contos, são 16, mas eu tenho que escolher 4. O primeiro colocado, sem dúvida, o que eu mais gostei foi o conto chileno de Roberto Bolaño, Sensinho. Esse eu não tive dúvidas, ele tinha que estar. O segundo colocado eu também não tive dúvidas, tinha que estar Uma Velha para Darío, de Dalton Trevisan, Brasil. E aí eu fiquei com várias opções, boas opções, para terceiro e quarto. O terceiro também, assim, eu tenho quase certo de que ele estaria, que é Waiting, de Ozon, do conto nigeriano. Agora, para escolher o quarto colocado, aí eu tive que abrir mão, eu tive que deixar de lado Julio Cortázar, Edgar Allan Poe,
o do New Game, que eu gostei muito, o do Nabokov, que eu gostei muito, mas acabei escolhendo o conto alemão de Arthur Schnitzler, O Assassino, porque é um conto do qual eu vou me lembrar mais. Então, para a final, que eu pretendo colocar no domingo antes da final, antes de saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo do futebol, você vai poder saber quem vai ser o campeão da Copa do Mundo dos contos aqui no Lugar do Livro. Então, para a final, eu vou escolher novos contos de Brasil, Chile, Nigéria e Alemanha. O desafio vai ser encontrar um outro conto nigeriano, porque dos outros países vai ser mais fácil. Então é isso, Brasil, Chile, Nigéria e Alemanha vão para a grande final, vamos ver quem vai ser o campeão dessa Copa do Mundo dos Contos. Fique ligado, até o próximo vídeo, abraço!